Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. Tá bom o som? Tá bom. Tá satisfatório. Então, vamos rezar para que tudo saia bem desta vez. Bom, as pisadas vai continuar, não tem jeito. Vou até aproveitar agora, né, eu quero aproveitar para para pedir desculpa ao público e a você também pela falha que houve no áudio, né, da nossa gravação, né? Porque como eu estava aqui utilizando pela primeira vez um equipamento novo, eu não estava sabendo como regular ele, terminei captando a sua voz por duas fontes ao mesmo tempo, né? E no início, eu não sei como ainda, deu 30 minutos sem eco. Mas o restante a entrevista durou 2 horas e ficou 1 hora e meia com eco. Depois eu fiz um pequeno tratamento no áudio, eu achei que dava para entender, e de fato dava. Só não era confortável, né, para a pessoa que tá assistindo ficar ouvindo com eco. Mas coloquei, porque eu não quis deixar de colocar, publiquei, talvez tenha sido meu segundo erro. Publicar. Era melhor ter abortado, né, para depois a gente gravar novamente. Mas eu sempre vejo as coisas pelo lado positivo. Eu não vejo nada negativo. Eu acho que deve ter tido o seu propósito, né? Deve ter tido o seu propósito. Teve. Depois eu descobri qual foi o propósito. Até comentei com você, né? Uhum. Com certeza teve um ótimo propósito. Pois é, legal. Então, estamos aqui novamente, aí, graças àquele eco. Inclusive, eu acho assim que o eco, essa palavra é bem significativa, né? Ela pode ter vários sentidos. E talvez o fato da gente estar aqui hoje de novo seja o eco daquele primeiro encontro nosso, né? Um retorno do que a gente emitiu. E estamos aqui mais uma vez para ouvir seu relato, para conversar sobre ele. E creio que, devido àquele primeiro erro, talvez esse agora tenha até um valor maior. As pessoas fiquem mais curiosas para saber finalmente, entender melhor, poder escutar com mais conforto seu relato, né? Tá certo? Certo. Tá falhando um pouco agora o som. Acho que, né? Tá demorando um pouco para chegar até mim. Tá demorando. Às vezes acontece isso, a internet tem essa diferença de tempo às vezes, né? Mas eu creio que dá para a gente conversar. Tá certo? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e disposta aí a compartilhar sua experiência, que foi reconhecida como uma experiência de muito valor. Várias pessoas lamentaram aquele problema do áudio, né, que ficou com eco, e estamos aqui justamente por isso, pelas pessoas que nos estimularam, dizendo que valia a pena trazer você novamente para a gente refazer aquele vídeo. Estamos aqui por isso. Obrigado. Obrigada também você, né? Para mim, você não precisa se desculpar do som, porque realmente para mim teve um motivo, né? Claro que para as pessoas que não conseguiram acompanhar corretamente a entrevista, vai ser bom, né, ter novamente essa entrevista, certo? Então, vamos ajudar a facilitar o entendimento da minha experiência. Vamos lá. Então, a gente vai tentar fazer melhor dessa vez, né? Então, também teve algumas pessoas dizendo que a gente se dispersou muito no tema, e realmente a gente deixa fluir, né, a conversa, e
E aí isso incomoda, às vezes, algumas pessoas. Então, a gente vai procurar ser mais objetivo. A gente teve uma interação muito boa, né, Paulo? Por isso que a gente não focou muito na minha experiência, a gente foi viajando um pouco na nossa conversa. Hoje a gente vai tentar ser mais objetivo. Beleza, então para as pessoas que não lhe viram da outra vez ou esqueceram da sua apresentação, você pode se apresentar mais uma vez, dizer onde você mora, o que você faz por aí. Fala um pouco de você aí para a gente. Então, meu nome é Maria Lúcia da Costa Manso, sou casada, psicóloga. Na primeira entrevista eu estava com 64 anos, agora já estou com 65. É mesmo? Parabéns. Parabéns. Em outubro eu completei 65. Então, moro em São José dos Campos, né? E aí podemos começar a fazer o relato. A tua formação... você é psicóloga, no caso. Mas você sempre pesquisou muito nessa área de também neurociência, se não me engano, né? Sim, né? Na verdade, tudo, né? Tudo que relaciona com o ser humano, com a existência dele, né? Com a mente humana, como eu falei na primeira entrevista, um dos motivos de eu procurar fazer psicologia era para entender a minha mente, porque desde criança eu passava já por experiências que me deixavam, me faziam questionar, né, a diferença da minha cabeça para outras pessoas. Então, eu queria, em primeiro lugar, entender a minha cabeça. E conseguiu? Mas a pergunta que não quer calar, você conseguiu entender a você mesmo? Consegui, graças a Deus. Que bom. Consegui entender e ficar em paz comigo mesma, né? Porque quando você não entende por que você reage dessa ou daquela maneira, a gente sofre muito. Depois que você começa a entender, aí tudo fica muito mais fácil. Né? Entender, aceitar, né? Aceitar como você é, né? E não querer ser outra coisa que seria o ideal, ou que as pessoas esperam que você seja, né? Se assumir como é e ser feliz assim, né? Não. Né? Aí é péssimo. Exato. Fica muito mais tranquilo, né? Você fica muito mais livre e em paz consigo mesmo, né? De ser o que você é. Exato. Certo? Então, fique à vontade aí para fazer o seu relato, seguir o seu roteiro aí que você traçou. Tá ok. Bom, como eu disse na primeira entrevista, eu acho que tudo começa na infância, né? Então, sempre eu fui uma criança muito questionadora, querendo saber os porquês de tudo, né? Então, eu não aceitava as coisas, por quê? Porque é assim e pronto. Não, eu queria entender melhor. Então, nessa busca, eu comecei a escrever um livro, até ele está aqui comigo hoje, né? Então, nesse livro, a primeira parte do livro, eu questionava: Deus existe? Né? Querendo entender a origem do universo, se realmente Deus existia. Então, se alguém foi lá no meu canal Em Busca da Verdade, né, do audiolivro Em Busca da Verdade, vai começar a ver os primeiros capítulos desse audiolivro. Até hoje eu mandei um para você, né? Foi. Que fala sobre a revolta de Lúcifer. Então, questionando tudo, questionando a Bíblia, enfim, um monte de coisa. Só que daí, nessa de origem do universo, eu também, em 1980, 90, eu não comprava livros de física, porque eu não gostava, imagina que eu ia comprar livro de física. Né? Mas, de vez em quando, você via um documentário na TV de Einstein, então, falando sobre a origem do universo, que energia é igual a matéria vezes o dobro da velocidade da luz, e que a origem do universo se deu através do Big Bang, de uma grande explosão do nada. Né? Então, eu me expressava escrevendo. Então, eu escrevia tudo. Não, eu acho que não é assim, eu acho que tem que ser de outra maneira. E fui escrevendo o que eu achava, o que eu pensava que seria
transformação da matéria, aliás, transformação da energia em vários níveis de matéria. Mas, assim, de uma forma muito leiga, entendeu? Porque o que eu via de física era essa forma leiga só, concretamente, né? De Einstein. Energia igual a m vezes o dobro da velocidade da luz. Tá. Mas daí depois, se alguém for ver, né, no audiolivro, vai saber quais foram todas as fórmulas que eu fiz. Eu fazia da minha cabeça. Leigamente. Tudo de uma maneira leiga, mas, né, com essa mente questionadora, mas que também vai tirando suas conclusões. Está certo, você não está? Estou nem um pouco preocupada. Mas eu gosto de pensar, como você mesmo disse, né? Eu tenho esse espírito filósofo. Só que daí, durante um ano, uma amiga minha ficou na minha cabeça: Lúcia, você já leu aquele livro do Leonardo Boff, O Despertar da Águia? Eu falei, não, né? Você tem? Ela falou, não tem. Aí eu falei, bom, eu não posso comprar agora porque, né, naquela época eu estava com umas condições financeiras complicadas e não estava podendo gastar com livros. Isso ficou um ano na minha cabeça, ela nunca comprou o livro, ela até hoje não leu esse livro. Uhum. Mas ficou comigo na minha cabeça, esse livro, Despertar da Águia. Aí um dia um outro amigo meu também ligou para mim, Lúcia, você precisa ler esse livro, Despertar da Águia, do Leonardo Boff. Ele mudou minha vida. Nossa, ele fez eu pensar um monte de coisa. Quer dizer, tinha causado uma revolução na cabeça dele. Eu falei assim, você tem o livro? Tem, me empresta. Tá bom. Aí ele me emprestou o livro. Aí a experiência começou a partir disso aqui. Eu vou ler agora a página do livro da Águia e a Galinha, página 79 a 82. Estes cientistas construíram uma nova compreensão de estrutura da matéria. Os seres todos do universo não estão simplesmente justapostos uns aos outros, ou aí jogados como bolas de bilhar se entrechocando. Eles constituem sistemas muito bem articulados, onde todos têm a ver com todos. Eles são energia densificada e estabilizada dentro de campos energéticos, sempre em movimento e em relação com outros. Todos os elementos atômicos e subatômicos apresentam um comportamento dual. Ora, se comportam como partículas materiais, como massa concretizada num ponto específico do espaço. Ora, se comportam como ondas que se espraiam em feixes em todas as direções. O observador humano está inserido intimamente em todo este processo, de tal maneira que ele ajuda a determinar a natureza dos fenômenos. Se ele decide captar ondas, capta efetivamente ondas. Se quer, ao contrário, captar partículas, capta infalivelmente partículas. Enfim, quando eu comecei, tem mais coisas, mas é só para dar uma noção, né? Que era um texto de física quântica que eu nunca tinha lido e que eu fui ler muito mais tarde, que eu fui ter conhecimento disso muito mais tarde. Isso aqui está falando daquele experimento da dupla fenda, né? Só que quando ficou falando sobre isso, eu falei, nossa, né? Porque sem eu saber, eu falei alguma coisa sobre isso, né? Nessa transformação da energia em matéria, em diferentes níveis de matéria. E quando eu falei, nossa, foi isso que eu falei no meu livro, né? Não com essas palavras, mas aparentemente, né? Aí a minha consciência entrou, né, nessa outra dimensão de ficar captando por 3 noites e por 3 dias milhões de explicações a respeito disso aqui, né, que os cientistas tinham falado. Que, aliás, até hoje, os físicos quânticos não entendem, né, o que é a dupla fenda. Mas ali eu vivi concretamente, né? Então, o que tu fala ali? Que
como é que eu vou voltar novamente para ficar mais claro, né? Todos os elementos atômicos, ou seja, tudo que nos constitui, né? A nossa energia, e isso já é comprovado cientificamente. Ora é onda, ou seja, pura energia, e ora é matéria. E tudo, quem é que coordena essa estar ao mesmo tempo em matéria e onda? Naquele momento, agora, né, depois disso, entendendo a física quântica, eu entendi exatamente o que aconteceu, né? Como é que funciona esse mecanismo? Porque já que é tudo energia, o que aconteceu naquele momento onde a minha consciência se expandiu? Ela simplesmente se conectou ao campo eletromagnético. Hoje eu mandei um vídeo também para você extremamente interessante sobre isso, né? Porque, na realidade, a gente está conectada a esse campo eletromagnético. Tudo é energia, né? Que os elétrons, eles não sabem onde eles estão em milhões de lugares, né? Ao mesmo tempo, porque eles se espraiam como ondas. Essa energia, né? Ela entra nesse mar eletromagnético. Foi o que aconteceu comigo. Mas, ao mesmo tempo que uma parte da minha consciência estava integrada a esse mar, recebendo todas essas informações por 3 noites e 3 dias, eu estava aqui, na matéria também. Eu era onda, porque a gente, o tempo inteiro, é isso que os cientistas falam, né? O tempo inteiro é que você não percebe, mas o tempo inteiro você é onda e partícula, né? Ocorre essa mudança. E para que ela ocorra, para que ela se materialize, você tem que estar observando. A consciência é que tem o controle de tudo isso. Então imagina todas essas informações que naquela época, 1999, não tinha a menor ideia do que era aquilo. Então, foi muito na minha cabeça. Né? E fora a energia, porque, lógico, você muda a sua energia, né? A sua vibração, a sua captação ali, realmente, é como o Einstein falou, para você voltar essa energia, você tem que aumentar a sua capacidade numa velocidade muito maior. E hoje, através daquele vídeo que eu mandei para você, eu soube que, na verdade, no campo eletromagnético, nesse campo, né, eletromagnético, a velocidade é muito maior. E por isso que eles estão explicando que a capacidade hoje da internet de se comunicar é extremamente rápida. Entendeu? Né? Então, em função de que, na verdade, a comunicação da internet é feita por esse campo eletromagnético. E eu também não, né? Naquela época, 99, o que a gente sabia disso? Nem hoje o pessoal sabe de física quântica. A maior que eu pergunto para as pessoas, você já ouviu falar de física quântica? A maior parte não sabe. É difícil você encontrar alguém que converse, que entenda. Então, agora, né? Quando você tem a oportunidade na internet de encontrar pessoas para conversar, para que a pessoa entenda do mesmo jeito que a gente entende, porque eu já conversei com doutores em física quântica que não entendiam nada do que eu estava falando. Mas por quê? Mas, em compensação, tem outros. Não sei se alguém já ouviu falar da Elaine Xavier. Ela é física quântica, ela é né, também. Mas ela ligou a espiritualidade. Então, o Amit Goswami, né, o Frigio Capra. Então, esses aí sim, mas, né, eu não tinha contato com esse povo. Mas depois, lendo, aí eu fui entender melhor. Mas naqueles 3 dias, tudo bem. Então, eu fiquei conectada a tudo isso, né, que hoje você vira energia, né, e se conecta a esse campo eletromagnético, que é pura energia. Mas, ao mesmo tempo, eu estava aqui, conectada ao meu corpo e lá.
né? Então, eu entendo que é como o Padre Pio, por exemplo, que ele tem essas conexões, né? Ele tinha essas conexões. Um paranormal e visualiza o mundo espiritual também tem essa conexão. Que eu fui escrevendo por 3 noites e por 3 dias, tudo que eu estava absorvendo ali. E aí, como eu disse para você, chegou um momento que a minha cabeça não aguentava mais aquela carga de energia, né? Eu já estava para explodir. Era muita energia para minha cabeça. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, para. E aí foi como desligar uma lâmpada, né? Apagou. Voltei eu normal, no meu normal. Que o meu normal não tinha condições de assimilar aquilo ali, porque era muito para minha cabeça. O que eu fiz? Eu só peguei aquele caderno, fechei, coloquei por 2 anos numa gaveta, porque eu não queria mexer naquilo ali, dava medo, só de pensar naquilo ali já me dava medo. Mas aí, depois de 2 anos, eu resolvi levar para uma prima minha, que ela estudou matemática, então ela, né, tinha mais conhecimento de física. E aí eu falei, não, vou levar lá para ela, para ver o que ela acha, se eu estou louca ou não. Porque nesses 3 dias e 3 noites que eu fiquei desse jeito, escrevendo, o meu marido quis me internar. Eu falei, Lúcia, eu vou te internar, você está louca, né? Aí eu liguei, ainda tive condições de ligar para uma amiga minha e pedir para ela, Lu, Claudinho está dizendo que vai me internar. Não deixa, não, pode deixar, não vou deixar internar, tá bom. Aí começou a minha jornada para entender, isso já tem 25 anos, e continua querendo entender melhor, né? Todos os detalhes de tudo isso. Mas com esse diferencial, porque as pessoas que têm EQM, elas sabem que esse mundo espiritual é real. Elas não têm a menor dúvida disso, certo? Então, é lógico que daí eu também, né, eu tive na prática a experiência de tudo isso aqui, da dupla fenda, do que é você ficar esprairado, né, em ondas. Porque realmente, por isso que a gente se sente conectado, quem tem EQM se sente conectado a tudo, capta tudo por pensamento, né? Então, como eu entendo tudo isso hoje? É isso, é a energia, é igual a que está acontecendo aqui, a internet, né? Como é que se capta tudo isso também? Como é que ocorre essa internet? Tudo por conta dessas ondas. Dessas conexões por ondas. É ou não é? Né? Tudo onda. Pensamento é onda, sentimento emite onda. Então, na verdade, a gente está conectado, né, nesse campo eletromagnético. Por isso que a gente consegue, quando, por exemplo, um filho, uma pessoa que a gente gosta muito está com algum problema, a gente capta que a pessoa está com problema. A gente sente, a gente se preocupa. É ou não é? Por conta dessa comunicação. Todos estamos conectados. E foi o que a física descobriu. Por isso que tem aquele filme, né? Todos somos um, né? Porque está tudo conectado. Está tudo ligado. Ou seja, então, para mim, depois disso, não teve a menor dúvida, né? Aí a segunda parte desse livro, eu coloco, né? Sim, Deus existe. A primeira parte era um Deus existe com uma interrogação. A segunda parte, não tinha a menor dúvida, né? Agora, eu vou explicar como é que é isso, eu só sei que é isso, né? Tudo aquilo que a gente já ouvia falar. Deus é energia, Deus está em tudo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, é lógico. Por conta desta conexão. Porque está tudo ligado, está tudo né? Ligado um com o outro, certo? Através desse campo, né? Que é Deus, né? Agora, como é que essa energia surgiu? Não faço a menor ideia. Pode ser que um dia a gente consiga. Eu estou conseguindo dar conta nem disso daqui. Quanto mais, né?
de calma, uma coisa de cada vez. Acho que aos poucos depois a gente vai entender ou não, né? Não sei. Mas uma coisa é certa: Deus existe, essa inteligência existe, ela está ligada realmente a todos, a tudo no universo, né? Então sabe de tudo, coordena tudo, comanda tudo. Basicamente a experiência foi essa. E agora é isso, é essa busca para entender todos esses detalhes, né? Do que eu absorvi. Que Deus falou, você está procurando? Tá bom. Então é isso aqui. Né? Eu sou isso aqui. Certo? Agora vamos entender mais detalhes. Tudo bem, eu posso te fazer algumas perguntas sobre essa sua experiência para a gente visualizar melhor o que aconteceu. Você estava em casa lendo esse livro. E quando esse livro começou, você começou a ler sobre a física quântica, a interconexão entre todas as coisas, o comportamento das partículas, ora como onda, ora como partícula, né? De repente deu um boom. Você estava onde? Estava na cama lendo? Você estava sentada no birô? Olha, foi num domingo? Exatamente. Onde eu estava. Mas provavelmente eu devia estar sentada no sofá lendo. Sim. Entendeu? Eu estava no sofá da minha casa lendo. Né? E você disse que passou. Depois disso, eu larguei o livro, peguei um caderno e comecei a escrever. Porque eu já tinha. Caderno era uma coisa fácil para mim, assim, ter, né, em branco, por conta de eu gostar de escrever. Né? Então, eu não escrevia nos cadernos mesmo, certo? Porque naquela época eu não tinha computador, então depois que eu comecei, né, comprei um computador, e aí né, comecei a aprender a digitar, daí ficou escrevendo só pelo computador. Mas naquela época era só um caderno, então eu já tinha vários cadernos. Não, então vamos escrever, né? Quer dizer que essa experiência tinha dois momentos. Tinha momentos em que você estava em transe, digamos, percebendo essa realidade, né, essa interconexão, você estava se sentindo, né, ampliada a consciência, e aí isso passava e você escrevia, ou tudo acontecia ao mesmo tempo? Não, foi direto, 3 noites e 3 dias nessa conexão. Ao mesmo tempo que eu estava conectada lá, eu estava aqui, né? Então, é assim, ela só ampliou a minha capacidade de captar as coisas, né? Essas mensagens. Mas eu não perdi a percepção de nada do que estava acontecendo ao meu redor. É como só se que, fosse... claro, eu dei mais foco naquelas mensagens, porque daí eu fiquei só escrevendo. Então, né, o que estava acontecendo, que meu marido, não quero saber de nada, só estou escrevendo. Por isso que ele ficou, você está doido, você não quer fazer nada. É como se fosse o fenômeno da psicografia, por exemplo. Você, de repente, começa a receber informações e passar aquilo para o papel automaticamente, insights que chegavam. A impressão que eu tenho, eu não sei, né? É que toda vez que eu vejo alguém psicografando, a pessoa parece que tem que ficar super concentrada, e ali parece que ela meio que fecha, fica outro tipo de transe, né? Ela fecha o olho e fica ali, né? Então parece um outro tipo de transe. Por isso que eu achei legal aquele vídeo, porque ele falou que não, que quem tem esse transe em ondas gamas, ao contrário, ela está consciente, plenamente consciente das coisas, só que numa consciência muito mais ativada, entendeu? Então, eu acho que foi exatamente esse transe aí, porque a minha consciência estava aqui, mas ao mesmo tempo ela estava ligada, né, tipo, no trânsito, por exemplo. Você está ali, mas você está conectada a tudo ali, ativado para saber, né? Então, é essa super consciência. Você fica muito mais aguçado para você saber o que você está fazendo. Quer dizer, você não saiu do seu corpo para outro ambiente, você não foi para o mundo astral, você não viu coisas, você não ouviu coisas, apenas você
recebeu insights, né? Você recebeu esclarecimentos sobre uma série de coisas. Só captei todas as mensagens. A conexão que foi feita foi a nível de mensagens, né? Desses conhecimentos. Foi como se eu acessasse, né, um link de informações. E aí foi passando aqui no meu cérebro. Tipo assim, eu virei um computador e ele foi captando, né? Todas, mas ao mesmo tempo que ele estava captando essas mensagens, ele também estava captando o que estava acontecendo ao redor. E aí eu também podia parar, né, e telefonar para minha amiga, eu podia falar, né? Mas o que o seu marido achou estranho é que você não quis largar o caderno. Durante 3 dias você não quis cuidar da casa, não quis saber de ninguém, só queria estar ali escrevendo. Ele achou isso estranho. Não quis saber de mais nada, né? Não me lembro nem de comer nem nada. Entendeu? E nem dormir na paulada, né? Nem dormiu então, durante esse tempo, ficou ligada, acesa 3 dias e 3 noites. Isso, né? Por isso que daí na última noite eu peguei e falei, nossa, não dá mais, né? Para, pelo amor de Deus. Porque seu corpo não iria aguentar essa carga, não, né? Sem parar. Meu corpo não estava aguentando, já estava exausto, e a cabeça também não estava aguentando mais. Infelizmente, né, a hora que eu falei, para, pelo amor de Deus, puf, mas só que daí eu não conseguia nem mexer naquilo que eu escrevi, porque para mim não tava, a minha mentalidade aqui não tinha condições de absorver aquilo lá. Era muito para minha cabeça. Né? Então eu precisei de muito tempo, depois de 2 anos que eu fui falar com a minha prima e ela falou que não, que era para mim começar a ler sobre física quântica, aí que eu comecei a pesquisar e a buscar entender. E aí a surpresa foi essa, né? Porque aí você começa a ler e aquilo ali tranquilo. É isso mesmo. E você deve ter escrito muitas páginas, certamente. Um caderno inteiro. Ah, sim. Com certeza. Lógico que a letra foi terrível, mas deu para traduzir. E você ainda tem esse caderno guardado, com esses escritos? Olha, depois disso, eu tive muitas mudanças, né? E eu, por conta da letra horrível, eu tive que refazer, reescrever tudo, certo? Para organizar, porque, né, estava complicado. Na verdade, eu nem sei. Outro dia, minha amiga perguntou, mas por que você não procura? Porque aí, né, várias caixas, e aí eu tenho umas caixas de... Porque não é só esse caderno. Tem muitas coisas que eu escrevi, tá lá nas caixas, né? Então, eu nem tenho certeza se tá lá ainda. Depois eu tenho que dar uma pesquisada para ver direitinho. Porque depois que eu reescrevi tudo, né? Que eu passei a limpo, organizei, escrevi o livro, né? Então, para mim, já não precisava assim, tá toda hora lendo, porque também já sei, né? O conteúdo ficou registrado aqui, o principal do conteúdo, né? Que é isso, tudo mental, ou seja, o conteúdo, na verdade, bate com tudo que Jesus né, ensinou. Né? Aí a questão para mim não era a teoria, que agora, se você sabe que tudo isso... Porque, veja bem, quando a gente, né, não sei se... Enfim, mas a gente ouvia assim, essa frase: tudo é possível para aquele que crê. Ah, tá. Tudo é possível. Né? É uma coisa assim, sabe? Ah, tá. É um incentivo, né? É um incentivo para a gente acreditar, ter força de vontade. É só um empurrãozinho. Mas não é real. Você não toma consciência concreta. Gente, isso é real mesmo. Isso é real. Eu virei energia. Eu sei o que é isso. Na teoria e com essa vivência, né? Mas como que eu vou conseguir mudar a minha vibração? Que daí você entende também
que não é simplesmente, né? Por exemplo, teve muitos pacientes meus que quase, né, piraram com aquele livro O Segredo. Não, porque é só você pensar positivo e tá tudo certo. Você acredita nisso? Não funciona assim, entendeu? Não é uma questão, tá, eu pensei positivo, né? Você tem que ter o conhecimento, a vibração, o sentimento, porque, na verdade, muito mais que o pensamento, é a sua fé, é o seu sentimento, é o seu conhecimento, a sua noção. Isso é possível. Sim. Aí, mas é muito mais complexo para você chegar nesse nível de conhecimento, de sentimento, de certeza, né? Consciência, de certeza, né? E fora que tem que estar na vibração certa, querido. Se não tiver na vibração certa, esquece. A coisa não funciona. Entendeu? Então, né, tá, eu sei na teoria tudo isso, mas e na prática? Como trabalhar esse corpo cheio de condicionamentos errados, cheio de sentimentos errados, cheio de medos, cheio de inseguranças, cheio de sentimentos ruins. É ou não é? Você acha que você vai ter essa capacidade? Esquece, querida, não vai. A não ser porque tem o lado das trevas também, né? Então, aí você tem que vender a sua alminha lá para alguém, entendeu? Aí é outras histórias, né? Mas eu não quero esses trem, não. Eu quero de uma maneira legal, entendeu? Plena, né? Porque o que Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3.